Bem-vindos a mais uma edição de Primeiro Plano. Primeiro Plano que, neste dia, volta a um tema que movimentou muita gente há uns anos atrás. Foi um amplo debate, sobretudo a nível nacional, não tanto aqui na nossa região de Odivelas e Loures, mas sobretudo a nível nacional. A reforma administrativa, na altura, teve alguns contributos e, entre eles, um documento que teve origem no PSD e que nunca chegou a ver a luz do dia. Era um documento que foi discutido internamente, foi um documento que foi apresentado, mas já vamos falar com o Bruno Duarte, que é o nosso convidado, que foi apresentado na Junta de Freguesia da Ramada, eu penso que na sua totalidade, ou pelo menos alguns pontos importantes, e hoje que voltamos à discussão, tanto nas Assembleias Municipais de Loures como de Odivelas, e nas reuniões de Câmara, a esta questão das freguesias e da reforma administrativa. Agora que há um novo governo que prometeu reverter aquilo que foi aprovado pelo Ministro Relvas ao tempo do governo de Passos Coelho. Há duas posições que são mais ou menos claras neste momento. Uma posição que é de voltar às freguesias tal como elas estavam divididas e exatamente sem mexer em nada. E há outra posição que é de um grupo de pessoas, de vários partidos também, que defende que se deve aproveitar a oportunidade para repensar. O nosso convidado de hoje, como eu disse há pouco, o Bruno Duarte, esteve envolvido, foi uma das pessoas, portanto, que esteve envolvido num documento que na altura, como eu disse há pouco, foi apresentado e que, de qualquer forma, hoje, obviamente, não estará tão atualizado, mas é um documento que vale a pena, porventura, e nós achamos que sim, digamos que voltar a trazer à mesa, embora com algumas atualizações, obviamente. Bruno Duarte, isto foi em 2012. O documento, eu estava... foi em 2012 que o documento apareceu. Boa noite, obrigado, António, pelo convite. Sim, respondendo diretamente, foi apresentada essa proposta de redefinição das fronteiras das freguesias de Odivelas em 2012, apresentado nos órgãos próprios. Eu já não faço parte da JTC, já nem tenho idade para isso. De qualquer maneira, na altura fazia, e inclusive era presidente da secção de Odivelas, e já sabia que esta obrigação teria que ser cumprida, que seria a reforma administrativa. Existiam várias hipóteses de a fazer cumprir, portanto, já agora recordar que tinha sido imposto pela Troika, ou pelo acordo assinado pelo Partido Socialista na altura, em 2011, e depois tinha que ser implementado. O governo depois tomou posse do PSD com o CDS, aprovou na Assembleia da República uma proposta de redução de freguesias, tinha alguns critérios, todos os concelhos tinham que diminuir cerca de 55%, com algumas exceções que podiam majorar essa redução em 20%. Na prática, em Odivelas, ou se reduzia para 4 ou ficava em 5, mas tinha que se reduzir. E nós, na altura... Na altura havia 7 freguesias. Exatamente, na altura havia 7 freguesias, e agora são 4. E nós, pessoas que pertenciam à JTC de Odivelas, no cumprimento do que achávamos que era o nosso dever, fizemos uma proposta junto do PSD de Odivelas, portanto, em 2012, porque em 2012 era a data limite, em 15 de outubro, penso eu, para os municípios se pronunciarem sobre o que fazer, senão a decisão que fosse tomada na Assembleia da República era a que era seguida, e foi o que aconteceu a Odivelas, infelizmente. Portanto, o Partido Socialista e a CDU contra as questões políticas habituais, porque sim, embora soubesse anteriormente que pelo menos o Partido Socialista não era necessariamente contra uma redução, poderia não ser esta a redução, mas pronto, pelo menos a nível nacional não era totalmente contra, e nós achámos que, ok, então havendo esta oportunidade, vamos fazer uma proposta a sério, uma proposta de uma reforma a sério. Porque, se calhar é bom que recordar aqui uma situação. No atual território de Odivelas, até 1989, também só existiam 4 freguesias.
É verdade que não era o município que é hoje, mas eram 4 freguesias na mesma, portanto era mais fácil fazer o que se fez, que foi basicamente pôr tudo como estava, por assim dizer, com nomes diferentes. A nossa opinião é que isso não era correto, para já, porque e continua a não ser, não era e hoje continua a não ser, para já porque, como nós propusemos, devia de haver uma redefinição de fronteiras das freguesias. Porquê? Porque as freguesias são desequilibradas, seja quando eram 7, seja agora quando permanecem 4, e fizemos uma proposta junto do PSD, que na altura era um partido que tinha a possibilidade de pronunciar-se tanto localmente como até junto do PSD Nacional. Fizemos um debate interno, criámos um grupo de trabalho e em 2012 culminou com o tal documento que o António refere. Eu tenho pena de dizer isto, mas tenho que dizer, o PSD fingiu que este documento não existia e deitou-o no lixo, porque este documento sempre existiu, toda a gente sabe, em Odivelas, só o PSD que fingiu que ele não existe. É pena, mas pronto, pelos vistos a vida dá voltas e estamos a discutir novamente este assunto. Não é que eu tenha remorsos e nem, sinceramente, não estou para aí virado. Acho que é mais importante é trazer, se calhar, os argumentos, os critérios estavam em causa, porque como o António disse bem, nem faz sentido apresentar este documento, porque este documento já está desatualizado, né? A realidade já é outra. O que não está desatualizado são os critérios, os argumentos, e é disso que vamos falar hoje. Pronto, mas eu acho que era importante dizer que, na altura, a JST Odivelas, que foi o órgão dentro do PSD que criou esta proposta, muito do qual vamos falar hoje, fez o que devia ter sido feito. E, portanto, em setembro de 2012 aprovou nos órgãos internos, já tinha apresentado ao PSD, mas apresentou formalmente, depois em outubro, num plenário do PSD, apresentou, portanto, tudo antes da data limite para... Portanto, podia-se ter feito alguma coisa se quisesse. Depois, se era aprovado ou não pelo PS, era outra questão. Mas podia-se ter... Porquê é que tu achas que o PSD não quis, digamos, apresentar o documento numa reunião de Câmara ou numa Assembleia Municipal? É assim, há várias razões, obviamente. Existiam algumas divergências de opinião. Não era um documento consensual dentro do PSD? Nem sequer foi discutido esse ponto, porque o PSD na altura não quis, achou que não era oportuno. Admito que não fosse totalmente consensual, até porque depois há aqui, obviamente, algumas decisões que têm que ser supra-interesses de freguesias. Mas eu acho que houve mais razões do que essas, razões políticas internas, mas, enfim, não sei se isso é muito interessante falarmos hoje, mas de qualquer maneira, acho que foi uma oportunidade perdida, porque noutros concelhos isso foi feito. Aproveitou-se. Sim, eu tenho gravações da Assembleia da República em que alguns concelhos aproveitaram para redefinir freguesias e, digamos, alterar o mapa. O governo até era do PSD, quer dizer, havia coerência para fazer as coisas. Ok, então, mas que ideia é que nos podes dar do que era o documento? E, digamos, para sermos diretos, das 7 freguesias na altura, vocês propunham quantas freguesias e quais eram os critérios? Pronto, nós propunhamos na altura 5 freguesias, porque era, primeiro, estamos a falar só em termos de redução, não é? Era possível, dada a dimensão do... Era aceitável perante a lei que fosse 5 Exatamente, freguesias. era aceitável perante a lei. Pronto, na altura até, agora estava a lembrar-me, fazer aqui um esforço de memória, até se discutiu, pelo menos penso que foi o Partido Socialista e a CDU, que a própria lei não estava bem feita, a lei da Assembleia da República. E como se isso fosse um argumento para não se aproveitar a reforma. Enfim, mas de qualquer maneira era possível reduzir para 5. Nós, na altura, a proposta que fizemos era manter a Ramada, ficar Canessas também como freguesia sem ter que se unir à Ramada, por assim dizer, Odivelas, Póvoa de Santarém com o Olival Baste como está hoje, sendo que nós punhamos um bocadinho diferente, que seria, na prática, seria juntar o Val do Forno e a Codivel à Póvoa. Quem conhece, obviamente, sabe que a Codivel tem muito mais a ver até com a Póvoa do que Odivelas, até há uma fronteira do IC17, enfim, há um sem número de argumentos, e também uma questão de equilibrar em termos de população. Do Val do Forno também, acho que nós achávamos na altura, e eu pessoalmente acho isso mesmo, o Val do Forno se calhar até tem mais a ver ali com a Póvoa do que a freguesia de Odivelas. De qualquer forma, podemos entrar já por aí. Nós propunhamos também manter a Pontinha portanto, havia uma parte de Famões
que seria ficar na Pontinha, outra que ficaria em Canessas. Estou a falar dos Ou bairros. seja, Famões acabava também como freguesia. Sim, É isso? na proposta que a JSD fez, eu estou aqui a falar, nossa, era da JSD há 4 anos, não é minha, obviamente, era da JSD, era assim. É claro que perante a realidade de hoje faria sentido repensar. Agora, uma coisa é certa, há alguns bairros, por exemplo, já falámos do Codivel e do Val do Forno para a Póvoa. A Póvoa de Santo Adrião com o Olival Basto atualmente, acho que nem chega a ter 20 mil habitantes, ali nos 19, pronto, o último censo que é 2011, mas obviamente que a população já mudou entretanto. De qualquer maneira, não tem grande dimensão, certamente. Juntando a Codivel, que tem muita população, e o Val do Forno, ganharia maior dimensão. Odivelas não precisa, entre aspas, dessa população toda, e os bairros que estamos a falar não têm, parece-me, grande ligação à freguesia de Odivelas, portanto não haveria grande problema em termos de migração dos habitantes, podia-se falar, é o serviço... E há uma certa continuidade do território. E até há se quisermos, uma barreira geográfica, ou neste caso, uma via, que facilitaria aí a divisão. Esse é um exemplo. Isso estava na proposta há 4 anos atrás e acho que hoje faz sentido. Mantenham-se, volta às 7, mantenham-se às 4, fiquem às 5. De qualquer maneira, em termos de território, este exemplo, isto é um exemplo do que nós propunhamos, continua a fazer sentido. É mais discutível a questão de Famões. O que me parece é, eu não tenho estado nas discussões, obviamente, porque já nem tenho cargos políticos, nem responsabilidades, nem dentro de partidárias, nem autárquicas, mas parece-me que será difícil conseguir aumentar o número de freguesias, seja onde for. Esta é a minha opinião, face à realidade e até a alguns movimentos que existem, supranacionais, parece-me que isso é complicado de explicar. Diferente e é isso que essencialmente queria falar hoje, não aproveitar uma nossa discussão para redefinir fronteiras e fazer uma maior distribuição, não só de população, de área geográfica e de serviços, porque é muito importante ter isso em atenção e ter algumas especificidades territoriais, porque é preciso ter em conta a realidade local. Isso é, obviamente, muito importante. Mas o exemplo que eu dei, um exemplo simples, mas posso dar por cada área, e acho que isso faz sentido, se o António concordar. Avança. Pronto, posso avançar. Se não fosse possível, porque é o que me parece, aumentar outra vez o número de freguesias, se fosse possível, era mais ou menos como falámos. Se fosse possível as 5, não é? Se fosse possível as 5 foi como falámos. Mantinhas tudo... Sim, não, ou seja, a Ramada voltaria a ser uma freguesia separada de Canessas, por assim dizer, era que ganhar território ao Odivelas, para ganhar população. Qual é o território? Chapim, Quinta Nova, Pomarinho, quem conhece aqueles bairros, aquilo até é mais Ramada do que Odivelas. Parece-me, mais uma vez, tem o IC17 a fazer a sul, a dividir, a fazer a fronteira, se quisessem. Logo aí ganhava muita população, ficaria provavelmente já acima dos 20 e tal mil habitantes. Isso era uma coisa que é importante dizer. As freguesias de Odivelas têm cerca de 150 mil habitantes. E estão muito mal distribuídos. Né? A verdade é essa. Odivelas, freguesia, tem 60 mil habitantes. Portanto, é um exagero, 40% da população, um pouco mais até. E depois, mesmo com as atuais 4 freguesias, temos a Póvoa de Santo Adrião e Olival Baixo com 19 mil habitantes, 19 mil, 20 mil, talvez. Depois, Pontinha e Famões, 32 mil e Canessas e Ramada, 33. É uma disparidade muito grande, não faz muito sentido, não é, obviamente, os serviços de Odivelas estão muito mais subcarregados, os serviços públicos, outros serviços do que nas outras freguesias, e depois a realidade de Odivelas, da Ramada, eventualmente poderá-se dizer que é mais urbana, mais citadina, é muito diferente da de Canessas, de Famões, até um pouco de uma parte da Pontinha, por assim dizer, e portanto isso devia-se ter em conta, devia-se aproveitar para redefinir, até ter em conta isso. As fronteiras físicas, já falámos aqui do IC17, que ajuda a fazer algumas fronteiras. Posso dar outro exemplo. Por exemplo, os bairros a norte de Famões têm muito mais a ver, se calhar até todo o Famões, muito mais a ver com Canessas do que a Pontinha. A Pontinha, a Vila... Pontinha não tem nada a ver com Famões, na minha opinião pessoal. Sim, as migrações... Pontinha é cidade, é Lisboa, é outra realidade, embora haja bairros, que eu não sei se vocês consideravam, bairros que hoje são da Pontinha, que se calhar podiam ser... Como, por exemplo, o Casal da Silveira... Não, o Casal da Silveira já é Famões. Não, eu digo Val Pequeno, Val Grande... Se considerássemos
se considerássemos que a Pontinha chegava ali ao edifício principal, a entrada principal da escola agrícola, não é? Essa seria a fronteira e a partir daí teríamos que, provavelmente, redefinir e redistribuir o território, porque pontinha, com aquela, digamos, com aquela aparência urbana que tem muito a ver com Lisboa, não é? Sim, por exemplo, os bairros da Serra, em Costa da Luz, Serra da Luz já Lisboa, Costa da Luz não tem nada a ver com Odivelas e pertence a Odivelas. Exato, também, por exemplo, ou pertencer à Pontinha, seria mais lógico. Isto mantendo o território como está, porque isso é outra questão que eu tenho. Não sei se não vamos estar a discutir em breve fronteiras que ultrapassam os atuais limites dos concelhos, por exemplo. Sim, eu acho que sim. Por exemplo, a Pontinha que estava a falar, por acaso é a minha freguesia, e que eu já fui a Lisboa. Até ali à zona do quartel. Mas dizem algumas pessoas, geralmente bem informadas, que no princípio de 2017 é capaz de ir legislação que vai fazer com que Lisboa absorva provavelmente algumas freguesias. E estas fontes têm a ver com o PS e com o António Costa. E, portanto, eu estou muito firmemente convencido que vai haver novidades nesse aspecto. E só ajuda ainda mais aqui à discussão, porque se houver argumentos para manter freguesias com população, com área geográfica, até com alguns argumentos de especificidades, por exemplo, Canessas e Famões são mais rurais, por assim dizer, mais saloias, consegue-se explicar, não faz sentido nenhum esta área estar agregada à outra ou deixar de existir por si. Eu sei que se calhar é diferente para muitos odivelenses que me estão a ouvir, mas Canessas e Famões não tem nada a ver, nunca foram. Certo, mas se pensarmos na realidade, até na estrada que liga quem vem da Pontinha para chegar a Canessas... A parte junto a Canessas, toda aquela parte no cimo eu sei da que isto serra é reformista. De Famões tem a ver com Canessas. Sim, tem a ver. Pelo menos tem mais a ver do que tem a ver com Pontinha. Exato. Pronto, e foi um bocado nesse sentido. Mas que aspectos é que tu realçarias, estamos quase a terminar o nosso tempo, que aspectos é que tu realçarias e que, digamos, herdarias, farias a herança para uma atual discussão? Quais são os aspectos mais relevantes do teu projeto que achas que seriam de reaproveitar para o debate que está a surgir agora? Estes que dei, acho que faz todo sentido, ou seja, permite mais equilíbrio populacional, até alguns bairros que se identificam mais com outras freguesias. Por exemplo, os que dei a norte de Odivelas tem muito mais a ver com a Ramada, do que a sul tem muito mais a ver com a Póvoa ou com a Pontinha, e ao oeste com a Póvoa, lá está, a Codivela e o Val do Forno Sul. E os de norte de Famões têm muito mais a ver com Canessas do que a Pontinha. Portanto, pelo menos aí, devia de se definir as fronteiras por aí. Permitia que todas as freguesias tivessem mais de 20 mil habitantes, mas também não tivessem mais de 50 mil. E em termos de serviços, praticamente mantinha-se os mesmos. Aliás, quem passar pela Pontinha e ver os prédios que a Pontinha tem e a seguir entrar em Famões e só ver vivendas, 90% do que vê são vivendas, com o máximo de dois pisos, não é? Basta passar para allá. E percebe-se que são duas realidades. A própria distribuição da população muito diferente do que é na Pontinha. Para terminarmos... O que eu diria é que espero que desta vez, se existirem iniciativas legislativas que, pelos vistos, o António também já adiantou, vão existir, não se desperdice uma oportunidade destas, seja o PSD, seja qualquer outra força partidária ou não partidária. Eu estarei disponível para partilhar as ideias. E vamos continuar a falar sobre este assunto, certeza. Vamos convidar mais pessoas e vamos fazer aqui alguns debates, porque o tema é interessante e faz sentido que agora se volte a equacionar as várias hipóteses e que haja alguma discussão. Eu já não sei se não vai haver, presumo que haverá nas Assembleias Municipais e nas reuniões de Câmara, mas é bom que os políticos, representação ou não dos partidos, as várias áreas políticas tragam as suas soluções, as suas ideias, porque ideias é o que faz mais falta à democracia. Sim, também acho. Espero Ok. que sim. Obrigado. Muito obrigado, Bruno Duarte.